Aqui no canal nós já vimos a teoria do estrategista naval norte-americano Alfred Mahan, que se você não viu, recomendo que veja para entender a lógica por trás do poder naval dos Estados Unidos, mas que influenciou diversos outros países como França, Japão, China e outros. Hoje, porém, vamos ver a resposta naval da União Soviética, elaborada pelo almirante Sergei Gorshkov, o estrategista responsável pela expansão da marinha soviética durante a Guerra Fria, e cuja influência se dá até os dias de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Desde o começo da Guerra Fria até os dias de hoje, há uma percepção comum de que a União Soviética era uma força fundamentalmente terrestre e sem relevância marítima, com um enorme exército e uma poderosa força aérea, mas que deixava o mar ser governado completamente pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Porém, ainda a partir do final da década de 1960, analistas ocidentais focados em questões navais observaram que os soviéticos estavam começando a construir poderosos navios de guerra de superfície. Além do que, o Ocidente começou a ver que navios de superfície e submarinos soviéticos começaram a operar no Oceano Índico e, a partir de 1970, passando a executar exercícios navais de grande escala que na época surpreenderam o Ocidente. Afinal, em 2 décadas, a marinha soviética, antes excessivamente limitada, passou agora a ser vista como uma força crescente que, apesar de não ser capaz de fazer frente à marinha dos Estados Unidos, seria pelo menos capaz de proteger alvos estratégicos e de atingir pontos vitais do Ocidente, que poderiam inviabilizar a defesa dos aliados norte-americanos na região da Eurásia. O homem que estava por trás dessa radical modernização foi o almirante Sergei Gorshkov, o comandante da Marinha da União Soviética, a Frota Vermelha, por quase 3 décadas, desde 1956 a 1985. O seu plano de expansão naval se deu entre 1965 e 1985 e é considerada a maior acumulação de navios de guerra em tempos de paz. Quando a Alemanha nazista iniciou a invasão da União Soviética na Operação Barbarossa em 1941, Gorshkov estava então no comando de um esquadrão russo no Mar Negro, com os seus navios participando da Batalha da Crimeia em 1942, onde deu suporte para as operações de desembarque anfíbio da Marinha. Essas batalhas, porém, terminaram em derrota para as forças soviéticas e as perdas de navios na frota do Mar Negro foram simplesmente insustentáveis. Essa percepção e experiência tiveram profunda influência na visão de Gorshkov no futuro, quando ele alcançou o posto de almirante e posteriormente o chefe da Marinha Soviética. Quando ele assumiu a posição de almirante supremo, a lógica naval soviética era orientada pela percepção do então primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev, que, apaixonado por submarinos, determinou a construção da maior frota de submarinos em tempos de paz que o mundo já viu. A orientação militar e geoestratégia soviética era profundamente influenciada pela ideologia marxista. Assim, a percepção de Moscou era que navios de superfície, sobretudo porta-aviões, eram o símbolo do imperialismo e dominação dos povos. Afinal, eles serviam como projeção de poder e agressão contra povos soberanos e, portanto, um símbolo poderoso do capitalismo. Ao passo que submarinos eram uma força estritamente defensiva, capaz de negar ao imperialismo acesso e capacidade de agressão, bem como de retaliação nuclear em caso de uma grande guerra. Logo, nessa lógica de Moscou naquele momento, os submarinos eram o símbolo de paz e defesa, enquanto grandes navios de superfície eram símbolos de agressão. Assim, o desenvolvimento de navios de guerra maiores era uma questão política mais difícil. Khrushchev se opunha a grandes navios de guerra. Eles eram, em sua opinião, caros, vulneráveis a armas modernas, exigiam grandes tripulações e exigiam muito da indústria soviética. Para Khrushchev, foi-se o tempo em que um cruzador pesado e um navio de guerra eram a espinha dorsal de uma marinha.
Ainda dava uma bela imagem quando a tripulação se alinhava em posição de sentido no convés de um cruzador para receber um almirante ou visitar um porto estrangeiro amigo. Mas tais cerimônias eram agora apenas um luxo elegante. A Marinha Soviética só não ficou sem navios de superfície porque o almirante Gorshkov, na época, conseguiu manter uma grande força de cruzadores. Conseguindo manter porque argumentou que novos navios de guerra de superfície eram necessários para apoiar a frota submarina. Baseando-se no precedente histórico, como era o estilo soviético, ele explicou mais tarde. Uma frota moderna projetada para combater um inimigo forte não pode ser apenas uma frota submarina. A subestimação da necessidade de apoiar operações submarinas com aeronaves e navios de superfície custou caro ao alto comando alemão nas duas últimas guerras. Ou seja, para ele, uma das razões para o fracasso da guerra submarina e restrita alemã na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi a ausência de tal apoio de navios de superfície, o que obrigou os submarinos a operarem sozinhos. Portanto, ao dar prioridade ao desenvolvimento de forças submarinas, acreditamos que precisamos não apenas de submarinos, mas também de vários tipos de navios de superfície. Esses últimos, para além de conferirem estabilidade de combate aos submarinos, destinam-se a cumprir um vasto leque de missões, tanto em tempos de paz como em tempos de guerra. A argumentação dele seria profética quando a realidade geopolítica eventualmente se sobrepôs à ideologia marxista de Khrushchev. Quando, na crise dos mísseis em Cuba, em 1962, os submarinos se mostraram excessivamente limitados na condução de defesa dos interesses soviéticos fora da União Soviética, bem como na segurança de seus aliados. A crise demonstrou que a Marinha Soviética, na ausência de uma frota de superfície decente para poder cumprir a sua vontade diante de uma oposição americana, não estava em condições de quebrar o bloqueio americano de Cuba e certamente não estava em posição de defender os cubanos por meios convencionais em caso de conflito. Assim, a nível diplomático, o episódio demonstrou que, sem credibilidade e poder naval respeitável, a União Soviética não iria poder garantir a manutenção de aliados longe de suas próprias fronteiras, e, portanto, no longo prazo, isso a levaria a um isolamento diplomático. Isso nos leva a um ponto que Gorshkov evidencia. Diplomacia sem poder naval é meramente uma retórica. Ou seja, para garantir que a sua palavra e garantias sejam cumpridas, é fundamental que a sua marinha tenha condições de projeção externa. Do contrário, aliados distantes podem se sentir compelidos ou abandonados e acabem mudando de lado conforme crises ou pressões de rivais venham a surgir. Gorshkov então aproveitou a humilhação de Khrushchev e futuramente a subida ao poder de Brezhnev para então aplicar a sua teoria naval, pressionando por uma frota mais equilibrada. Sua ideia seria a de transformar a Marinha Soviética de uma força de negação do mar dominada por submarinos com orientação costeira e defensiva para uma frota de águas profundas, embora ainda subcêntrica, que tivesse capacidade de ataque estratégico, projeção de poder e missões de presença global. Nesse sentido, somente com a criação de uma frota equilibrada, composta por grandes navios de guerra e de aviação naval, somada com a já existente e poderosa força submarina, seria possível dissuadir a Marinha dos Estados Unidos ou de eventuais rivais. Para Gorshkov, uma marinha precisa ter uma composição variada para executar uma variedade de combates e missões sem combate, de acordo com a necessidade, ao invés de unicamente ser uma força defensiva ou retaliatória. Logo, de acordo com ele, os recentes avanços científicos e de produção permitiram, em um curto período de tempo, a criação qualitativa de novos tipos de armamentos para as frotas oceânicas, aonde o uso de forças de submarinos, forças de aviação e de navios de guerra de superfície pudessem ser integrados de forma harmoniosa para essa marinha equilibrada conseguir ser capaz de conduzir com sucesso operações de combate sob as mais diferentes circunstâncias, fosse em uma guerra nuclear, mas também em uma guerra convencional, ou então simplesmente garantindo os interesses de Estado no mar em tempos de paz. Logo nos anos seguintes, ele iria administrar a atualização e expansão da Marinha Soviética com a construção de cruzadores de mísseis guiados e a aplicação da aviação naval,
construindo pela primeira vez 2 porta-helicópteros e 4 porta-aviões. Gorshkov também ofereceu uma visão de que o poder marítimo fornecia a capacidade de um determinado país de usar as possibilidades econômico-militares do oceano para seus próprios propósitos, reforçando a tese de Mahan, mas ampliando a abrangência dela, pois em sua definição não só se mantinha os óbvios componentes militares e mercantis dos oceanos, mas adicionava também o elemento alimentar, através da importância de navios pesqueiros e, ainda mais importante, o campo científico-técnico, com ele sendo um defensor e patrocinador da oceanografia e do mapeamento geológico do fundo do mar. Para ele, é legítimo considerar o poder marítimo do Estado como um sistema caracterizado não apenas pela presença de vínculos entre seus componentes militar, mercantil, pesqueiro, frota de pesquisa científica e etc., mas também pela união indissociável com o meio ambiente, o oceano nas relações mútuas com as quais o sistema expressa sua totalidade. Gorshkov, assim, segue 3 grandes princípios em suas ideias estratégicas. Primeiro, com as ideias sobre como o poder marítimo deve ser fundamentado pela história. Gorshkov tinha poucas escolhas ao analisar casos bem-sucedidos na história do poder naval para a Rússia, diferente de Mahan, que tinha vários exemplos para citar na historiografia britânica e americana. Ele então resolve utilizar das dialéticas marxistas-leninistas de verdade histórica. Não à toa, seus abusos do registro histórico foram destinados principalmente ao consumo doméstico e para tentar superar o forte dogma do poder terrestre na sociedade e cultura soviética. Gorshkov promove assim a ideia de que grandes potências precisam de grandes marinhas e assim usa a história como um apelo a uma identidade nacional e a um propósito distante dos litorais russos. Segundo, seus escritos indicam que ele entendia que as aspirações de poder naval devem ser firmemente fundamentados, primeiro, na teoria. Seja seu uso anterior do termo ciência naval na década de 1960 ou suas discussões posteriores sobre a arte naval, Gorshkov se concentra em colocar os desenvolvimentos navais soviéticos e o crescimento da União Soviética como nação marítima em uma estrutura intelectual mais ampla. Assim, ele defendeu fortemente as missões de guerra de operações navais de longo alcance contra a costa inimiga, como ataques estratégicos e desembarque de tropas anfíbias. Uma área que até os dias de hoje continua sendo negligenciada pelas lideranças de Moscou. E terceiro, Gorshkov compreende o que poderia ser chamado de ótica do poder marítimo. Ele acreditava que as ideias são melhor ilustradas com imagens poderosas. Assim, ele sabia, tal como na teoria de Mahan, as marinhas são símbolos de status de grande potência e deveriam ser usadas como instrumento de política. Para ele, era fundamental que o papel da Marinha Soviética fosse amplamente usado em tempos de paz na promoção dos interesses do Estado soviético e na difusão da influência comunista por meio de missões de presença em todo o mundo, como, por exemplo, o impressionante navio de guerra soviético em um porto estrangeiro, que não iria disparar os mesmos alarmes que tanques ou mísseis soviéticos aparecendo em terras distantes. Além disso, marinhas com alcance transoceânico eram uma forma excelente, embora cara, de coagir aliados e confundir adversários. Em última análise, o almirante Gorshkov é uma figura complexa, pois como estrategista naval, o seu impacto no pensamento naval é, ao mesmo tempo, considerável, mas também, ironicamente, insignificante. Para ter certeza, Gorshkov está entre os grandes líderes navais do século XX. Ele era um planejador e inovador de fato, além de suas habilidades políticas. Também não há como negar que Gorshkov influenciou profundamente não apenas o pensamento soviético sobre o poder marítimo, mas também acabou impactando o curso da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Assim como convém a um importante estrategista naval, as ideias de Gorshkov importaram e foram cuidadosamente ponderadas por aliados e adversários. Porém, suas obras acabaram não tendo o mesmo alcance dos trabalhos que Mahan ou Corbett. Seus apelos ao potencial de poder marítimo da Rússia e suas tímidas reivindicações da grandeza naval
acabaram fracassando e provavelmente até mesmo ajudaram a empurrar o Estado soviético para o colapso, uma vez que tentou alongar a capacidade operacional soviética muito além do que a sua capacidade real podia permitir, embora parte de suas ideias acabaram influenciando no futuro. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E um mais que mega hiper especial obrigado aos membros do canal que têm ajudado para que eu possa continuar esse trabalho aqui com vocês. Abraços e até a próxima.